Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com o ex-vereador Adilson Domiciano. Então, senhor Adilson, o senhor contou no primeiro bloco um pouquinho da sua infância, o seu trabalho desde os 10 anos, né, a passagem pela Santa Casa. Aí o senhor vai trabalhar com o engenheiro cuidando do pai dele, e depois o senhor vai trabalhar na empresa dele, que foi a Camargo Correia, né? Não, na Embrac. Embrac. Daí como é que foi esse período? Daí o senhor sai dali e vai para qual trabalho? Eu saí daí e fui para Camargo Correia, em Paraibuna, na construção da barragem. Eu tinha 2 amigos lá que eram auxiliares de enfermagem lá. Um é vivo ainda, o Luiz Oliveira, um radialista aí. Sei. E a esposa dele, Catarina, hoje falecida. Então eles me levaram para Camargo Correia. Eu fiquei 6 anos na Camargo Correia. Isso é anos 70 ainda, década de 70. Isso, eu fui para lá em 1969. E fiquei lá até 1970, fui para o Rio de Janeiro e depois voltei para Camargo Correia, fiquei uma época aí em Paraibuna, e depois fui para o metrô em São Paulo. Lá eu encerrei a carreira de Camargo Correia, porque você andava muito, sabe? Eles precisavam de você numa determinada localidade, aí eles te transferiam com facilidade. Eu estava para ser transferido para Ilha Solteira, eu desisti. Nossa. Aí vim para cá, fiquei um tempo trabalhando como vendedor de carro, olha só. É mesmo? Mudei totalmente, né? Porque também não estava conseguindo um emprego na minha profissão. Trabalhei como vendedor de carro, até surgiu uma oportunidade na CBPO. Daí fui para a CBPO. A CBPO era o quê? A Companhia Brasileira de Projetos e Obras. Era terraplenagem. Tinha uma sede aqui no Campo Grande que fez essa estrada aí. E lá eu fui em 92, então eu concorri para a Câmara Municipal. Fui eleito e daí tive que sair da fábrica, porque não dava para você fazer um mandato decente trabalhando de empregado. Não era obrigado a sair. Eu podia fazer as duas coisas, mas eu preferi me dedicar 100%. Mas antes da sua eleição de 92, o senhor também se candidata antes, em 88, né? Em 88. Mas não é eleito. Não fui eleito. Como é que a política entra na sua vida nessa eleição de 88? Quem que chegou no senhor e falou, olha, acho que o senhor pode ser candidato, o que o senhor acha? Quem que foi a pessoa que conversou com o senhor disso? Em 88 eu trabalhava na Papel Simão, né? O Dr. Telmo. O Dr. Telmo foi meu padrinho político, ele e o Demésio. Ele me convenceu, eu não tinha pretensão nenhuma disso, não. Me convenceu a vir com ele para a gente fazer um trabalho político na cidade. Quer dizer, a primeira campanha sua foi em 88, apoiando o Demésio. Apoiando, naquela época, me perdoa, mas eu não lembro nem o nome do candidato. Era o Demésio, que era o vice do Telmo, né? Verdade. O Demésio com o Mário Ney como vice dele. Isso. E quem ganhou foi o Arouca. Que ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Eu me lembro da cena na noite, na votação, ele foi dormir e deixou o Demésio com aquela chance de ser eleito, né? Era Demésio, Delma. A Delma era candidata do PDS, com o Cláudio França como vice da Delma, né? Isso. E o Arouca tinha o Aldo Lopes da Costa como vice. Você está lembrando bem, hein? Então, mas naquela época todo mundo achava que ou era Demésio ou Delma. Por que o senhor acha que o Arouca ganhou aquela eleição? Porque ninguém acreditava nele. Os políticos. Os políticos não acreditavam, mas o povo já estava esperto nessa época. Eles viam muito dos alardes dos outros candidatos e analisaram bastante a simpatia do Arouca, porque ele tinha uma história, né, do Arocão. O irmão dele. Então, ele foi eleito, foi uma surpresa até para ele. Eu me lembro que foi ali por volta de 1h da manhã. O pessoal ligou, ele estava dormindo. Falar que ele estava eleito, achou que era trote, né? Então, a política era diferente e o povo começou a acordar já nessa época. O senhor costumava acompanhar, antes de ser candidato, o senhor costumava acompanhar a política de Jacareí? Tinha preferências de os prefeitos que o senhor viu governar a cidade? Meu padrinho político foi o Dr. Telmo, eu conhecia o trabalho dele, né, porque a gente trabalhava junto, e eu me interessei no trabalho social. Eu trabalhando então na Papel Simão, a empresa
que me permite falar sobre isso, a indústria de papel Simão era uma mãe para a população lá de São Silvestre, né? A gente atendia a população toda na enfermaria gratuitamente. Os médicos atendiam os filhos dos funcionários e a gente convivia intensamente com o pessoal. E foi lá que eu ganhei até o apelido, né? Adeus Enfermeiro. E foi esse nome político que eu adotei. E a gente começou a semear o trabalho voluntário. Foi daí então que despertou esse interesse pelo voluntariado e a filantropia, né? Porque hoje é muito difícil você conseguir voluntários para uma causa, mas naquela época era fácil de você arrebanhar pessoas dedicadas. Hoje as entidades sociais que estão aí trabalhando com voluntariado são pessoas idosas que estão lá há 20, 30 anos. A São Camilo de Lélis, por exemplo, fez uma missa semana passada aí, comemorativa aos 30 anos da entidade, e me parece que a pessoa mais nova lá tem 88 anos, 90. Sabe, estão lá há 30 anos na entidade trabalhando. Então, na hora que essas pessoas morrerem, acaba a entidade, né? A tendência é acabar, porque não tem renovação. E, assim como os conselhos, né? Os conselhos também, eu fiquei 20 e tantos anos aí, é muito difícil, rapaz, você conseguir fazer uma renovação. Quando vence um mandato, a gestão do conselho, você tem uma dificuldade enorme para convencer as pessoas a vir somar. Hoje, mas isso eu acho que não é por falta de humanidade, não. É por descrédito. As pessoas não acreditam mais. É aquela falta de confiança que a gente falou no primeiro momento. As pessoas acham, não, eu vou lá para dar murro em ponta de faca, porque não faz e não acontece nada. E, lamentável, mas é isso que está acontecendo hoje. Voltando a falar do seu... Daí, em 88, o senhor foi candidato, não se elegeu. Mas em 92, no PMDB, o senhor foi candidato e foi eleito. Certo. Como é que foi esse primeiro mandato para o senhor? O senhor falou que saiu do trabalho para se dedicar exclusivamente à Câmara aqui. Exato. Por que o senhor lembra desse trabalho? Na época a Câmara tinha 21 vereadores, né? 21 vereadores. Como é que foi essa época aí? Foi uma época muito boa de trabalhar com a população, porque a população sempre foi carente, mas nós nos fixamos bastante na periferia. Tanto é que eu trouxe a minha equipe de retaguarda no gabinete, eram todos lá de São Silvestre. Era o Rildo, a Wanda, o Alfeu, e nós buscávamos o problema na comunidade, nós não esperávamos que as pessoas viessem aqui. Hoje você ouve falar muito aí no trabalho itinerante, eu tenho certeza absoluta que antes de mim ninguém fez. Eu fui o primeiro vereador a iniciar um trabalho itinerante. Nós localizávamos algumas famílias nos bairros e fazíamos o nosso atendimento lá 2 períodos. Toda semana nós estávamos em um bairro diferente, atendendo a população. E lá a gente trazia a problemática aqui para a cidade e ampliamos o nosso trabalho, porque aí as entidades sociais viam a nossa atuação, as igrejas, e éramos muito solicitados. Tem o segmento aí do AA, por exemplo, que tem o Valdir, que está vivo até hoje aí, trabalhando, acho que na Henkel. Nós juntávamos aí grupos do Alcoólicos Anônimos, nós levávamos lá para Ribeirão Preto, rapaz, sabe, para tratamento na clínica Tufik. As pessoas iam para lá para tomar vacina, mas isso nós nunca usamos um carro oficial. Eu sempre fiz isso com o carro que eu tinha. Quando não comportava todo mundo no mesmo carro, nós alugávamos uma van, uma Kombi, né, que era muito na época, e fazíamos essa viagem, 6 horas daqui lá, para atendimento. Então, nós intensificamos o trabalho social e eu me apaixonei pelo trabalho social. Sabe? Fui fazer parte, então, da São Camilo, do Centro de Convivência, apoiava muito os asilos. O Egídio Coimbra, que era o grande mentor da Associação Humanitária Amor e Caridade, morreu lutando pela entidade. Então, ele era o grande parceiro que a gente tinha.
auxiliava nos trabalhos sociais que a gente fazia. Ele morreu durante o segundo mandato do senhor, né? Exatamente, no segundo mandato. No fim do ano de 99, né? Foi. Então, o Egídio, naquela época, não tinha rivalidade na política, né? Se tinha, era em outro nível. Mas os companheiros de Câmara Municipal eram solidários, principalmente se você se identificava com a causa dele. Então, o Egídio disponibilizava veículos próprios para a gente trabalhar, para não precisar usar carro da prefeitura. Fizemos, então, pensando em trabalho social, porque a gente viu que a comunidade, a saúde, né, que sempre foi precária, a população precisava de uma atenção maior. Então, nós começamos a estudar um meio de levar o atendimento médico para as comunidades. Também tenho orgulho de dizer isso, o primeiro mutirão de saúde feito em Jacareí foi eu que fiz. Mas até me surpreendi com o apoio que eu tive. Nós levamos naquela época 6 médicos, 6 professores de ginecologista, pediatra e várias outras especialidades, clínica geral, e o apoio dos laboratórios. Nós fizemos lá mais de 300 exames no local. Mas todo mundo acreditava no trabalho que a gente fazia. A Colap alimentou o pessoal lá o dia inteiro, com Danone, iogurte, aquelas coisas todas. E foi aí o prefeito Telmo gostou da ideia, do resultado, porque a gente tabulou tudo, e a prefeitura encampou o mutirão da saúde. Comprou veículos, depois deteriorou tudo aí, porque ninguém quis dar sequência. Quer dizer, o balanço que o senhor faz desses 2 mandatos que o senhor teve, de 93 até 2000, é um balanço extremamente positivo. Positivo e criticado, né? Até pelos próprios colegas. Falavam, você é burro, não é assim que trabalha. Sabe? Eu só não posso citar nome, mas eu tinha um vereador aqui que falava para mim, você precisa aprender a trabalhar. O mandato é de 4 anos, você tem que trabalhar 3 anos para você e 1 ano você trabalha, porque as pessoas não vão lembrar o que você fez 3 anos atrás. Eu falei, não tem problema, eu fico fora, mas tenho o prazer do dever cumprido. Mas o senhor foi reeleito, né? Em 96 o senhor foi reeleito. Fui reeleito. Eu não fui reeleito no 3º mandato, porque houve aquela fatalidade aí, né, do nosso candidato a prefeito, que era o Davi Lino, que faleceu antes do início da campanha. Então, aí o partido foi apoiar o outro candidato e a população não aderiu à ideia. Então, aí fiquei fora. Mas eu tenho a certeza do dever cumprido. 8 anos de mandato, considero ter feito um bom trabalho. Tem algum arrependimento, não? Não, de jeito nenhum. As pessoas fazem essa pergunta, você teria feito diferente? Eu falei, não, faria tudo de novo. A dedicação que a gente teve com a população, tanto eu fazia como os meus assessores, nós ficávamos 24 horas por dia atendendo a população, porque as pessoas tinham o nosso número de telefone, por qualquer problema de saúde eles nos ligavam. E eu, em virtude da profissão, eu levantava 2 horas, 3 horas da manhã e ia aplicar injeção na casa do... Chama o Adilson enfermeiro lá. Então, foi um período muito bom, que eu não me arrependo da forma que trabalhei. Como diz, as pessoas acham aí, né, que quando você é vereador, você sai rico. Eu não saí rico. Moro de aluguel até hoje, mas também tenho certeza que ninguém é capaz de apontar o dedo para fazer qualquer comentário a respeito. Tá certo, a gente vai então encerrar esse segundo bloco. Daqui a pouco o Gente em Destaque então volta. Até já.